Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais uma lição de número 4 da CPAD, que tem como tema resguardando-se de sentimentos ruins. Temos como texto áureo Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E na verdade prática, nós temos a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas, vencidas com o ensino do Evangelho. E a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. E ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar e a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Bem, nós temos como introdução, como vocês bem sabem, a gente traz só o primeiro tópico de cada lição, nós traz só o primeiro tópico, e nós vamos também trazer apenas o primeiro tópico. Primeiro tópico, para poder introduzir, nessa lição nós vamos aprender com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus, do capítulo 5 ao versículo 21 ao 26, será objeto de nosso estudo. E no primeiro tópico, nós temos o Evangelho não é antinomista. A palavra-chave dessa lição é sentimento. E dentro da lição nós temos 3 tópicos, que é a primeira, como já falei, o Evangelho não é antinomista. O segundo, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro é a oferta do altar e a desavença. Ok? E dentro do primeiro subtópico, o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Então diz respeito tudo contrário à lei, normas e regras. É a definição, é o conceito da palavra antinomismo, ok? Certo, vamos lá. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Como muitas pessoas têm desprezado o Antigo Testamento, têm largado de mão, porém não devemos fazer isso. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Não faça isso. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Esse é o pensamento do antinomista, tá bom? É o pensamento do antinomista. De modo que jamais se pode evitá-lo, por isso não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, nós veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, certo? Então, quem se encaixa dentro dessa visão do antinomismo, ele tem esse conceito de dizer que a palavra ao Velho Testamento não se encaixa, que o Velho Testamento não foi escrito pela direção de Deus Pai, pela iluminação de Deus Pai. Então, essa é um conceito e uma visão. Então, quem é antinomista, ele é oposição da lei, da regra, da boa regra, da conduta, ele é contra. Segundo tópico, subtópico, a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, vemos claramente isso.
A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos, ela aponta a uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, diferente dos escribas, diferente dos fariseus. Nosso Senhor deu a ênfase à autoridade da lei e revelou a sua real intenção de Deus presente nesta lei. Atente para o mandamento, não matarás, conforme Êxodo capítulo 20, do versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Ou seja, a prática do homicídio já tá no coração o desejo do indivíduo de matar. Então, quando ele faz o ato, ele só coloca em prática o que ele já estava guardado dentro do coração dele. Terceiro subtópico, legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3:4, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e também cultura. Por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Ou seja, o cristão fiel à Bíblia, ele vai ter cuidado, ele vai ter muito cuidado, tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. São dois conceitos que, para quem é cristão, tem que tomar bastante cuidado e tem que estar espelhado 100% na palavra de Deus sobre a iluminação do Espírito Santo. O evangelho não é antimonista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas ou outras práticas religiosas, esperando algum favor divino, ok? Esse é a terceira lição, primeiro tópico, lição bíblica, CPAD, os valores do reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.